Bom, então finalizado o dimensionamento do muro, né, propriamente dito. Aqui eu não vou entrar em detalhes porque tem vídeo no canal ensinando a dimensionar um muro certinho, etapa por etapa, né? Então nós vamos verificar aqui como que insere os dados e dimensiona as sapatas, né? Então a gente tem dois tipos basicamente, que é a sapata embutida e aqui está um exemplo dela, né? Ou seja, a sapata ela vai estar virada para o solo, ela vai estar embutida no solo. E isso é muito importante essa informação, né? E questão de dimensionamento também, ela é muito mais eficiente do que a sapata estrudada. Perceba que a sapata estrudada ela é virada para fora, né? E, bom, basicamente a gente usa um ou outro de acordo com o espaço que a gente tem disponível, né? No terreno do cliente. Muitas vezes ou a gente precisa fazer um muro de arrimo em que a sapata não pode ficar virada para o solo, né? Por conta, enfim, de ser o vizinho, né? De ter uma construção, alguma coisa ali, né? A gente vai ter que adotar entre uma ou outra, tá? Mas a embutida é mais eficiente do que a estrudada, tá? Então, basicamente aqui a planilha ela é bem intuitiva, é bem tranquilo de entender aqui, de inserir os dados, né? Aqui a gente não mexe nessa parte, a gente só vai mexer onde está cinza aqui. E aqui eu já facilitei bastante, porque basicamente eu já linkei aonde a gente precisa buscar os valores relativos a essa aba na planilha, né? Se você não tem essa planilha aqui certinha linkada, fica tranquilo que eu vou explicar rapidinho aqui. Bom, a altura do muro, né? Aqui também vai ter algumas explicações, né? Algumas descrições ali que eu coloquei para facilitar bastante o entendimento. Então a altura do muro basicamente é essa altura que a gente colocou aqui, né? A altura 1,40 m, está aqui linkado, 1,40 m. A espessura do muro é a mesma coisa, ó, a espessura da parede, pode usar bloco de 19 ou de 14, tá? Esses dois aí no mínimo. Normativamente falando, deve ser bloco estrutural, tá? De no mínimo 4 MPa e meio. Aqui a gente está usando de 6 MPa, mas para sapata não, a gente não vai usar essa informação. O FCK, né? E aqui, ó, o FCK da sapata. Normalmente usa 20 MPa, posso considerar 25 MPa tranquilamente, cobrimento de 5, mínimo normativo. E aqui está o NK, né? Que seria o peso próprio, porém totalmente minorado. Então perceba, é um momento minorado e a cortante minorada, tá? E aqui a gente vai dividir por 1,4, que é o coeficiente de segurança. Então, basicamente, aqui o peso próprio, o momento e a cortante são respectivamente esses valores, ó. Perceba que está o NM, né? Então aqui está majorado. Então está aqui o nosso valor, né? Que é tonelada força por metro. E a gente só vai dividir por 1,4. Aqui está o nosso momento, a gente também vai minorar ele, né? E aqui está a cortante que a gente também vai minorar. Então perceba que os valores eles já estão linkados aqui, ó, na planilha. Eu só vou dividir por 1,4, tá? Se você não tem essa aba da planilha aqui, e você tiver, por exemplo, se você quiser calcular um muro na mão, né, fazendo o diagrama de corpo livre, depois calculando pelo método de Rankine, né, que tem todo aquele dimensionamento, como na planilha está bem determinado aqui, ó, você pode calcular na mão, depois você vem aqui na planilha de sapatas e coloca os valores aqui, tá bom? Minorados. O tipo de solo, então, basicamente, a gente usou aqui, né, a areia pouco siltosa, porém tem que prestar muita atenção porque aqui, ó, ainda coloquei um comentário dizendo: prestar atenção se não for diferente do arrimo. Ou seja, o seu solo, ele pode ser um, mas você tem que determinar, né, pelo menos fazer uma inspeção, tentar inspecionar ou utilizar o SPT próximo a esse local para determinar qual é o solo que vai estar aqui, ó, na sapata, né? Em que a sapata estará sendo mais influenciada, tá ok? Então aqui basicamente a gente tem um bulbo de tensões, né? E a gente tem que pegar um solo que esteja aqui abaixo dessa linha de tensões da sapata, tá? Então, bom, pode ser diferente, mas a título de dimensionamento a gente vai considerar, digamos, o mesmo solo, né? Então aqui eu usei uma areia, né, que é um SPT de entre 5 e 8. Aqui eu posso colocar também, ó, aqui eu tava usando argila, mas aqui eu vou colocar
uma areia que a gente tem areia fofa, ó, entre 5 e 8, vou colocar essa areia entre 5 e 9. E aí perceba que ele resiste tudo, porém não resiste ao deslizamento, né? E aqui, ó, eu até coloquei também algumas explicações, se não, né, o que você fazer. Então tá lá, deslizamento, basicamente a gente vai aumentar a largura ou a altura. Então a gente pode aumentar aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma largura aqui de 130, vou fazer uma sapata de 150 para ver se passa. Não passou, ó. Tá 85%, né? Ah, eu cheguei no limite, eu não consigo mais aumentar a largura por algum motivo. Então eu posso tentar corrigir isso aumentando a espessura, né? Ou seja, aumentando o peso da sapata e fazendo o meu muro não deslizar. Tá quase passando, ó. Talvez se eu colocar aqui 155, ela já passa, tá? Aqui eu poderia fazer tranquilamente uma sapata de 155, né? Por 50 e ela vai resistir tranquilamente. E aqui a armadura é só você colocar o ferro que você deseja. Se é de 10, você vai fazer uma gaiola, né? Ou seja, esse 15 aqui seria tanto na direção X quanto na direção Y, né? Bem dividido ali. Se eu usar ferro de 12,5, poderia espaçar 24 centímetros, né? Se eu usasse ferro de 16, espaçaria 40 centímetros, mas não faz sentido, tá? Geralmente a gente vai trabalhar com ferro de 10 mesmo, ou seja, uma malha, né, de 15 por 15, tá? E aqui esses dados aqui a gente não vai mexer. A mesma coisa, inclusive aqui, ó, questão de seco ou saturado, se eu considerasse seco aqui não mudaria nada, né? Mas perceba que o solo entre seco e saturado, ó, ele está aumentando o Y aqui, ó, tá vendo o Y? Ele muda, né, que é o peso específico do solo. Ó, 1,6, seco, se fosse saturado é 1,9. Nesse caso não está mudando nada no dimensionamento, mas é uma informação que a gente deve cadastrar. Pode ser que mude também. E o SPT é a mesma coisa, tá? O que seria o SPT? A quantidade de golpes nos últimos 30 centímetros, né, do, do SPT propriamente dito, né? Aquele cálculo que o pessoal faz, né? Faz a sondagem, tudo, SPT, e aí você vai pegar os últimos 30 centímetros, tá certo? Eu não vou explicar a sapata estrudada porque ela é exatamente a mesma coisa da sapata embutida, não muda nada, tá? Mas percebam que a mesma areia, ó, os mesmos dados, né? Os mesmos dados de momento, de cortante, né? De SPT, né? Os mesmos dados. Porém, vou colocar aqui, ó, 155 por 50, ó, não passou, por quê? Porque ela é muito menos eficiente do que uma sapata embutida, porque a sapata embutida, o peso do solo ajuda a equilibrar o muro, né? Já na extrudada, o solo não está pesando nessa parte aqui, então é como se ela fosse muito mais suscetível a um tombamento, a um deslizamento, tá? Tombamento não, né? Seria muito mais suscetível a um deslizamento, né? Ela conseguiria deslizar muito mais fácil. Então aqui seria uma sapata de 1,80 e aqui eu poderia até aumentar a espessura dela, vamos colocar uma espessura de 80 aqui, ó, ainda não passou, tá vendo? Então perceba que 2,20, ó, não passou, olha como que ela resiste tranquilamente ao tombamento, excessivamente, né? Mas ela tá falhando no deslizamento mesmo, né? Então perceba que seria bem pouco eficiente se eu tivesse que fazer uma sapata de 2 metros por 1 de altura, né? Por conta dessas características de esforços, por conta de ser uma areia fofa, né? E por conta dela ser uma sapata extrudada, né? Se fosse aqui uma argila, né? Ó, se meu solo fosse argiloso, eu poderia reduzir tranquilamente essa sapata aqui, uma sapata bem menor, tá vendo? Ó? Uma sapata de 1 não passaria, ó, uma sapata de 1,20, 1,20, 1,10, né? Ó, 1,15 aqui, sapata de 1,15 por 30, não, por 50 mesmo. Então perceba que o meu solo ele é completamente determinante, por isso é muito importante fazer um estudo de solo preciso e aprofundado, tá? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.